Bom estarmos na casa de Deus. É o dia mais importante para nós, como cristãos, um dia de alegria. Podemos compartilhar tantas canções, mensagens. E nós vamos, nesse momento, ainda estudar a palavra de Deus, fazendo a leitura de Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13. Também leremos Miqueias 6, 8. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. Deuteronômio 10, 12 e 13, Miqueias 6, 8. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Nesse mês de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante. E o que é a Reforma Protestante, digamos, historicamente? É bem conhecido que a Reforma é marcada pela vida de Lutero, quando no dia 31 de outubro de 1517, afixou na porta da abadia de Westminster as 95 teses. O que Lutero queria era convidar a comunidade, os líderes religiosos, a uma discussão a respeito de alguns temas, os principais, que era a questão das indulgências e o sacerdócio universal dos crentes. Indulgências era tudo relacionado à questão da exploração financeira das pessoas, de certa forma, vendendo santidade, vendendo os céus, negociando a salvação, isso relacionado ao pedido de ofertas. Também a questão do sacerdócio universal dos crentes, esse tema relacionado ao problema da dependência de sacerdotes naquela época, como que se eles fossem os únicos que pudessem interceder a Deus. Então, Lutero, entre outros motivos, afixou seus pensamentos em relação a esses temas. Mas nós sabemos que essas falhas teológicas, elas estavam relacionadas à própria vida espiritual, moral, a queda em que o povo vivia e as igrejas estavam naquele momento. Ele tentou reformar a igreja, não conseguindo, teve que abandonar essa igreja, e aí fundou o luteranismo, e a reforma é conhecida então por esse início, onde vários outros países, outros pastores também se levantaram contra igrejas locais, e surgiu assim a igreja reformada. Mas o que foi reforma, digamos espiritualmente falando? Reforma é um tempo de avivamento espiritual. É um tempo onde o Espírito Santo de Deus tocou na vida de muitos irmãos. Não só os líderes, né? A história às vezes é contada e ela vai omitir muitos soldados importantes. E nós sabemos então que não foi uma pessoa ou outra, mas Deus tocando no coração de muita gente, trazendo de volta para a igreja, para
o Senhor, para a palavra de Deus verdadeira. E nós percebemos isso, ainda falando de Lutero, quando ele foi convidado a se retratar, em 1521, na chamada Dieta de Worms, ele disse, eu me retratar, né? Ele diz o seguinte: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos. Ou seja, posso até me retratar, mas primeiro vocês têm que me convencer pela Escritura, pela palavra. Não é pelo pensamento das lideranças ou pela tradição da igreja, entre aspas, né, da igreja como instituição, mas pela palavra. E ele diz: estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Então nós percebemos que ele foi movido pelo Espírito Santo de Deus para pregar a verdade, né? Então primeiro ele foi tocado por Deus, porque ele também vivia em erros, em falhas. Ou seja, a reforma foi um tempo de avivamento, um tempo de crescimento espiritual na vida daqueles irmãos. Como nós podemos comemorar a reforma? Nós podemos comemorar a reforma buscando ter um pensamento reformado. O nosso tema de hoje é pensamento reformado. E o que é ter um pensamento reformado? Baseado nesta frase, a igreja reformada sempre reformando, ou a igreja é reformada e está sempre se reformando, nós podemos entender que pensamento reformado é voltar-se para a palavra de Deus. É entender que diariamente nós precisamos fixar, não numa parede, né, mas a fixar nos nossos pensamentos, nos nossos estudos, nas nossas canções, a verdade bíblica. Porque se nós formos deixando dia a dia uma verdade, outra verdade, daqui a pouco nós não sabemos mais o que nós somos, quem nós somos. A gente pensa numa reforma, quando você vai reformar uma casa, se ela é muito antiga, aquele azulejo que era o último modelo no tempo que você construiu a casa, e que toda casa que você vai daquela mesma idade tem, já não é mais, digamos assim, da moda. Quando você vai reformar, então você muda a arquitetura, você muda os materiais. Curiosamente, a reforma para a igreja cristã não é como a reforma do mundo. Quando você vai buscar a reforma, você vai fazer algo novo. Você sempre vai voltar à palavra, porque ela não muda e não vai aparecer nada melhor do que ela. Então a reforma, na verdade, é manter-se naquilo que nós aprendemos, naquilo que Deus nos ensinou desde o princípio, porque não muda. Isso é uma bênção. O Deus que nos converteu e colocou as verdades bíblicas no nosso coração pelo intermédio do Espírito Santo, Ele não vai mudar de ideia. Então, quando nós falamos ter um pensamento reformado, nós falamos em voltar para as verdades bíblicas que nós aprendemos, muitos aqui desde criança. E essas são as verdades que nós devemos nos manter nelas. Fica claro que essa frase, né, igreja reformada, sempre reformando, não é uma frase que pode se justificar novidades. Algumas pessoas pegam exatamente essa frase para distorcê-la e dizer que igreja reformada, sempre reformando, é uma igreja que está sempre mudando, sempre deixando coisas que os nossos pais não sabiam fazer direito e agora que nós sabemos fazer. Um exemplo, a igreja reformada agora é a igreja online, né? Não precisa nem ir mais na igreja. É uma igreja nova. A igreja sempre vai ser igreja.
de olharmos uns para os outros, de estarmos juntos tomando a ceia, de estarmos juntos na casa do Senhor. Não é essa ideia, né, de igreja reformada, mas é uma igreja que se reforma sempre voltando às origens da palavra de Deus. Então, o que é ter um pensamento reformado? Pensamento reformado é ter a consciência cativa à palavra de Deus. Eu quero voltar àquela frase de Lutero. Lutero afixa as verdades lá naquela porta e ele de primeiro foi chamado, né, para uma conversa. Você não vem se retratar? E o que ele diz? A menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho das Escrituras e por claros argumentos, posso até me retratar. E isso eles não tinham. Eles não tinham como provar as inverdades com argumentos bíblicos. E pense no mundo hoje, que quer nos convencer de fazer um monte de coisa, de que não é errado, um monte de coisa. Quando alguém do mundo fala, não, mas isso não é pecado, isso não é errado, então me prove na Bíblia. Aonde que na Bíblia fala que isso não é errado? Pelo contrário, a Bíblia afirma que isso é pecado. Eu prefiro a Bíblia do que o que esse pensamento deformado, né? Vamos usar essa palavra, do que esse pensamento deformado quer me levar. E Lutero disse, estou conquistado pela Escritura. Uma frase que nós podemos dizer, olha, eu já fui conquistado. Não adianta você vir com argumento. Eu estou conquistado pela Escritura, pela verdade. Nada que você venha me oferecer, nenhum pensamento que você queira me passar, contrário à palavra de Deus, vai ter validade. Porque o meu pensamento está cativo à palavra de Deus. Algo parecido, Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pensamento reformado, um pensamento cativo à palavra, um pensamento que é influenciado pelo Espírito Santo e pela palavra. E é poderoso esse pensamento, irmãos. Não é qualquer um que tira a nossa ideia de Cristo. Porque nós estamos convencidos da verdade. Nenhum argumento é superior à palavra. E aqui diz que essas armas não são carnais, mas são espirituais. Nós não convencemos com argumentos, né, com convencimento qualquer, mas nosso convencimento é pelo Espírito Santo. O Espírito nos convence, e quando nós falamos com outros, muitos desses vão se converter também pelo Espírito e largar as suas mentiras. Aqui diz, anulando sofismas. Sofismas são argumentos lógicos, argumentos que você ouve, você fala, nossa, bom isso, mas são falsos, são ilusões. Anulando sofismas, a palavra de Deus é o que ela faz. Não nos deixa ser influenciado por esses argumentos que tentam nos levar para eles. Nós somos convencidos por aquilo que nos cativou. O que é? O pensamento da palavra, o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nossas ideias, as nossas decisões, elas estão baseadas na palavra, devem estar baseadas na palavra. Isso é reforma, pensamento reformado. Isso é nós aproveitarmos essa data
para não apenas contar as histórias do passado, mas para aplicá-las na nossa vida, pedindo que o Espírito Santo venha nos avivar, venha nos convencer da verdade. A nossa consciência pode ser enfraquecida quando nós abandonamos essa palavra e quando nós gastamos tempo ouvindo esses sofismas do mundo. E olha que grande perigo, né, irmãos? Quantas vezes nós temos tanto tempo para ouvir tantas coisas, para ver tantas coisas por aí, e na maioria dessas coisas, muitos não estão ouvindo a palavra. Eu estava pensando, né, como nós estamos vivendo ligados tão ao celular e assistimos coisas, vemos tantos vídeos. Eu acho que o número de horas de vídeos que um adolescente, ou até a gente mesmo, né, de mais idade, vê por semana, dá para ficar PhD e fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado em qualquer matéria. Porque a cada momento, né, nós estamos ouvindo. Mas quando nós ouvimos a palavra, nós anulamos esses maus pensamentos. Pensamento reformado é buscar essa transformação na nossa mente, no nosso coração. Lembrando sempre que mais importante do que tentar reformar o outro é cuidar de si mesmo. A gente pode falar, mas no Lutero foi lá e ele estava mudando, tentando mudar as pessoas, mudar a igreja. Mas só poderemos mudar as pessoas, mudar uma igreja que está errada, quando em primeiro lugar nós mudarmos. Foi o que aconteceu com Lutero, né? A história da conversão dele é muito linda. A história da vida dele, o seu momento com Cristo, o seu levantar-se para servir a Cristo. Então tudo isso aconteceu primeiro. E nós temos que fazer essa pergunta, né? O quanto nós estamos preparados, reformados para reformar alguém. Senão nós não teremos essa capacidade. Precisamos então buscar esse reformar de nós mesmos, reformar o nosso pensamento, cativos à palavra. Voltando ao nosso texto, para ter um pensamento reformado, nós precisamos saber o que Deus quer. Esses dois textos que nós lemos no início traz essa ideia. O que Deus quer? Não é o que eu quero, não é o que eu penso. Hoje a gente tem tanta gente pensando, tanta gente argumentando, mas o nosso argumento, ele precisa ser baseado no que Deus quer e na palavra de Deus. O primeiro texto de Deuteronômio diz: o que é que o Senhor requer de ti? É uma pergunta, e a gente sabe a ideia da pergunta retórica é que ela tem sempre a resposta, né? Uma resposta sim, o que Deus quer. Ele não está colocando em dúvida, ele está explicando, ele está aplicando. Olha o que Deus quer. Tipo assim, não é isso que Deus quer? Mas ele afirma o que Deus quer. Não é que temas ao Senhor? Sim. Que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os teus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Repare que eu grifei o início e o fim, porque o que Deus quer, a gente poderia responder em resumo. Deus quer o teu bem, Deus quer o nosso bem. Deus é bom, Ele quer o nosso bem. Então, o que Deus quer? O nosso bem. Para que nós tenhamos o bem, nós precisamos buscar temer ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor, amar, servir ao Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, para o teu bem, para que a gente vá bem. Ainda em Miqueias, o que Deus quer? Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti. O que Deus quer, o que Ele pede de ti? Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ter um pensamento reformado é buscar o que Deus quer. E é difícil, né, irmãos? Nós, às vezes, queremos
quase que ser Deus, estar no lugar de Deus. Às vezes pensamos que nós sabemos tudo o que deve acontecer e temos Deus para nos ajudar a executar o nosso plano. E não é isso. Isso não é verdade. Deus querer o nosso bem é Ele dirigir a nossa vida. E Ele que sabe o que é melhor para nós. Isso nós aprendemos na presença do Senhor. Aqui Deus quer, finalzinho diz, andes humildemente com teu Deus. Se Deus quer o nosso bem, Deus quer que nós estejamos fazendo a vontade dEle. E andar com o Senhor é um privilégio que nós temos. Eu disse no início da pregação, hoje é um dia bom, é um dia alegre. Por que esse dia tem algo de especial, diferente dos outros? Porque nesse dia nós estamos juntos aqui. Não que nos demais dias nós não somos crentes, nós não podemos ter um dia de busca na presença de Deus, mas nos outros dias nós não podemos estar juntos. E aqui, como igreja, nós nos alegramos. Nós nos alegramos. Como que o mundo se alegra, irmãos? Eles vão a shows, estádios de futebol, e que alegria, não? Compra até álbum de figurinha caríssimo, porque se alegra com tudo aquilo em torno daquilo que gosta de fazer. E nós, como nós nos alegramos, irmãos? Em primeiro lugar, nós nos alegramos vindo à casa do Senhor. Nós nos alegramos cantando ao Senhor. Às vezes não parece, né? Porque a gente canta meio triste, assim. Precisamos mudar um pouquinho isso, né? Nos alegrar mais, como igreja. Levantar mais alegre, né? Vamos à casa do Senhor, alegrei-me. Não é? Vou me alegrar, porque está quase acabando, né? Agora o pastor, se ele começar a pregar, porque ele pregava meia hora, agora está 38 minutos. Só que eu vou começar a pregar 40 minutos, né? Não é possível, né? Isso não é alegria, né? Nós nos alegramos de estar na casa do Senhor, de estarmos juntos. E aqui diz, o que Deus quer? Que nós andamos humildemente com Ele. O que é andar humildemente com alguém? É obedecer, é se alegrar com os caminhos dessa pessoa. É não ficar chateado, né? Não, vamos parar aqui. Para. Você está bem acompanhado, está bem dirigido. E assim nós podemos seguir nessa obediência. John Owen diz, andar com Deus é a única maneira de preservar e livrar qualquer pessoa das calamidades, das apostasias gerais, em iniquidade, violência e destruição. Quem não anda com Deus caminha para quê? Para o afastamento de Deus. Por que precisou de uma reforma? Porque o povo foi afastando, devagarinho, afastando, e a igreja virou algo pior do que o próprio mundo. Não havia diferença entre igreja e mundo. Como que nós vivemos nos tempos de hoje, irmãos? Precisamos de reforma. Existem igrejas fiéis, mas existe muita igreja que já esqueceu do que é servir ao Senhor. Já vive os seus momentos de cultos com exploração, né, financeira, como era no passado, já vivem momentos em que as pessoas são quase dependentes do sacerdote, do pastor, ou de uma equipe de música, dependentes desses para louvar a Deus. Precisamos voltar à palavra de Deus. Andar com Deus. Se não andamos com Deus, o que acontece? Lembra o nosso estudo de Gideão, né? Se afastaram do Senhor e eles sofreram perseguições. Se afastaram do Senhor e já não discerniam que estavam desagradando a Deus. Uma das coisas, irmãos, tão terríveis desse afastamento do Senhor é não perceber isso. Você vai devagarinho deixando a comunhão com o Senhor, achando que o Senhor está lá, mas não está, e você não percebe que você está distante de Deus.
Você até fala com ele, mas na verdade você começou a falar com seus ídolos, você começou a falar com qualquer coisa, menos Deus. E nós não podemos perder essa alegria da presença do Senhor, do andar humildemente com o Senhor. Pensamento reformado é um pensamento de alguém que busca viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Porquanto quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui nós percebemos o principal dever e a principal felicidade. Qual é o principal dever? Glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória do Senhor. Qual a principal felicidade do homem? É desfrutar de Deus, desfrutar a Deus como seu Deus. Fazei tudo para a glória do Senhor, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa. Você pode ter experiências, digamos assim, incríveis nesse mundo, comer do melhor, beber, viajar, jogar, mas a alegria dessas coisas sem Deus passa rapidamente. E aí você precisa mudar, você precisa fazer uma coisa nova, uma viagem diferente, para tentar sentir a mesma alegria e satisfação. Mas o cristão, quando faz tudo para a glória de Deus, ele desfruta da presença de Deus e ele é feliz em todas as coisas, seja comer, seja beber, seja qualquer coisa. Seja uma festa luxuosa, ou seja um momento, simples, um pastel na feira, que alegria, não dava fome agora. Não. É tudo para a glória de Deus, em alegria. O salmista no Salmo 73, 28 diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Como está a sua vida? Está precisando de uma reforma? Que nós possamos aproveitar esse tempo, pensar um pouquinho em fazer esse exame, esse autoexame, colocar no nosso coração dentro do Senhor, pedir para que o Senhor sonda, aquele que conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos caminhos, que Ele esteja vendo em nós se há algum caminho mau, algo que nós podemos e devemos mudar. Que nós possamos aproveitar, olhar para a história, perceber, infelizmente, como ela se repete. Nós temos momentos de avivamento, momentos de alegria no Espírito, e momentos em que há o afastamento. Temos afastamento em pessoas que negam a Jesus, mas temos afastamento em pessoas que negam Jesus falando de Jesus. É o ateu prático, Tem o ateu teórico, aquele que fala contra a palavra, mas tem o ateu que a gente chama de ateu prático. Muitas vezes, na teoria, ele ama a Deus, mas na prática, não. Todos nós precisamos de reforma, todos os dias, porque quando você, de um dia para o outro, passa, você vê lá um reboquinho caindo, uma telha que voa, Você tem que pôr de volta. Nós somos pecadores, mas nós precisamos de reforma todos os dias. E aonde que nós vamos encontrar um padrão de reforma? Na palavra de Deus. Não nos sofismas, não nas loucuras, nos argumentos desse mundo, mas sempre voltando à palavra de Deus. Sempre voltando ao caminho do Senhor. Que assim Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esse momento, Senhor Deus, que lembramos do tempo do passado, onde o Senhor abençoou a igreja com um grande avivamento, tocando na vida de grandes pastores, de grandes pessoas, irmãos também desconhecidos, e assim fez com que a igreja pudesse crescer.
Ó Deus, nós te pedimos que esse mesmo Espírito venha sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, nos convencendo dessa verdade, ó Pai. Tira aquilo que nos cega o entendimento, ó Deus. Tira dos nossos olhos toda mentira, ó Pai. Nos faça amar ao Senhor. Nos faça ter a alegria de vir à Tua casa, de ouvir a Tua mensagem, de cantar cânticos, ó Deus, que exaltam ao Senhor, ó Deus. Aviva a Tua obra, ó Deus, dia a dia. Reforma, Senhor, nosso pensamento, por intermédio da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.